Paz do Senhor, irmãos. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro. Bota lá o texto, por favor, para eu ver o texto, Mica. 1 Samuel, capítulo 22, do versículo 1 ao 5. Bota aí para a gente ler. Nós vamos falar sobre os valentes de Davi. Um pouquinho, né? Porque existe muito estudo sobre esse assunto. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e todos de sua casa de seu pai, e desceram ali para com ele. E ajuntou-se todos os homens que se achavam em aperto, todos homens endividados, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe dele, e eram com ele uns 400 homens. E foi Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba que Deus há de fazer de mim. E trouxe perante o rei os Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve em lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai, entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para com os bosques de Herete. Amém? Só até aí. Nós vamos falar um pouquinho sobre os valentes de Davi, né? Pode ir para o próximo slide, por favor. Davi, ele se esconde na caverna de Adulão. A história da caverna de Adulão é contada na Bíblia em vários textos. Elias se escondeu aí, né? Foi para aí, para essa caverna, para falar com Deus. Saul também entrou aí para aliviar o ventre. Davi teve a oportunidade de matar Saul aí, não matou. Então essa caverna, ela é muito presente na história dos personagens da Bíblia. Vamos lá. Homens que se achavam em aperto. A gente vai primeiro definir, antes da gente entrar no contexto geral. A palavra aperto tem vários significados. A ação de apertar, segurar, envolver com força, fazendo pressão, né? Apertar. Também lugar estreito, lugar apertado, uma casinha pequena, um caminho, um bequinho. Aglomeração de pessoas em um local com pouco espaço. Exemplo, aquela mulher que foi curada do fluxo, a estrada do caminho. Jesus estava em aperto e ela venceu o aperto. Urgência ou pressa, né? A pessoa está em aperto, estou apertado, corre para onde? Para casinha. Constrangimento, intimidação, coação também é aperto. Situação difícil, principalmente situação financeira. Contratempo, a pessoa está endividada, cheia de problemas, então está em aperto. Angústia ou aflição, avareza também faz parte. O avarento, ele vive apertado. O avarento, ele vive com problemas sérios de aperto financeiro. Na patologia, o estreitamento do canal do orifício orgânico, ou seja, pessoa que tem diverticulite, né? Compressão, pressão, isso é aperto. Então, os valentes de Davi, eles estavam em dificuldades. Eles viviam em forte aperto. Era cerca de 400 homens. Não eram homens que tinham a liberdade ou tinham a vida normal comum. Eles, primeiramente, viviam em situação difícil. Situação de aperto. Vamos para o próximo. Homens endividados. Eram cheios de dívidas, né? Existe uma diferença entre estar endividado e estar inadimplente. O endividado, ele pode estar cheio de dívida, mas consegue pagar a dívida. Mas o inadimplente é aquele que não consegue pagar as suas dívidas. No caso aqui, eram homens que não conseguiam pagar suas dívidas e tinham que fugir, porque naquela época, quando uma pessoa devia a alguém e não podia pagar, se fosse um homem casado, ele tinha que dar a esposa e os filhos como escravo, para trabalhar de graça até pagar a dívida dele, e ele também era levado como escravo. Era a família todinha, era levado para viver escravo. Então muitos deles fugiam
deixando tudo para trás para não ser preso. No caso, eram homens endividados. Hoje em dia, essa questão aí é muito notória no meio das pessoas. E a terceira condição, o próximo, eram homens de espírito desgostoso ou amargurados. Ou seja, eram pessoas que viviam penalizadas, tristes, infelizes, descontentes, insatisfeitos, aborrecidos, magoados. Eram homens irritados, pessoas que haviam se decepcionado, ou seja, pessoas que tinham problemas emocionais horríveis. Então, quem eram os valentes de Davi? Era gente boa? Não. Eram pessoas que tinham problemas emocionais, sociais, econômicos e morais. Moralmente, eles estavam arruinados. Emocionalmente também. Porque, veja só, irmão, não tem nada que acabe com uma pessoa ele não poder pagar o que deve. Afeta psicologicamente, é ou não é verdade? Dependendo, que tem uns caras de pau que não tem coragem de pagar o que deve não, né? Tem cara de pau aí que está devendo, está nem aí. Mas tem uns que fica preocupado, né? Não consegue viver sabendo que está devendo. Então, são 3 características. A primeira eram homens que viviam em aperto. A segunda eram homens que viviam endividados. E outros eram homens que viviam num estado de amargura e desgosto total. Nós temos uma região aqui no estado de Pernambuco, que é o Alto Sertão. Nós temos alguns lugarejos como Socorro, a Serra do Inácio. Nesses locais, os homens vivem assim, em aperto, em angústia, e eles não têm trabalho. O índice de suicídio nesses locais é muito grande, irmãos. Se você for num lugar como esse, você sente dó. As mulheres cheias de filhos, e os filhos crescendo e cometendo suicídio, porque são pessoas que estão nessas condições de aperto, de dificuldades. Aqui está muito bom, mas se você vai para o sertão, você vai ver o que é uma vida difícil. Principalmente nessas regiões. Nós temos aqui muita gente preocupada muito com a Nigéria, né? A Nigéria, que é um dos países mais pobres da África, mas nós temos a nossa Nigéria aqui em Pernambuco. Talvez até em situação pior do que a Nigéria. Serra do Inácio é uma delas. Então, nós temos que entender que existem pessoas que vivem nessa situação. E esses homens, eles viviam nisso. E alguns relatos dizem a quantidade deles. Vamos lá. E Deus é especialista em transformação. Diga assim, Deus é especialista em transformação. Alguns textos dizem que era cerca de 400 homens. Outros dizem que eram 600. Mas dessa quantidade, ou de 600 ou de 400, se destacou 30. E dos 30, 3 se destacaram mais ainda. E nós vamos ver alguns exemplos desses homens. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7 a 29, diz assim: mas Deus escolheu as coisas deste mundo para confundir, as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir a forte. E Deus escolheu as coisas vis, desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Porque Deus levou Davi a esses homens? Se eram os homens improváveis, se eram homens que eram considerados a escória da sociedade, eles não serviam para nada. Eram pessoas cheias de traumas, homens cheios de problemas, cheios de dificuldades. Mas veja bem, o que é que Paulo diz? Primeira coisa, Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Ou seja, Deus ele é especialista
em transformar as coisas loucas em sabedoria. Ele confunde as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Ou seja, Paulo diz: quando eu penso que estou fraco, estou forte. E as coisas vis, esses homens eram homens vis. Eles, para sobreviver, eles tinham que roubar, assaltar. Alguns fatos da história dizem que eles assaltavam, saqueavam para poder sobreviver, porque eles não tinham nada a perder. Eles já estavam separados do convívio social. Se voltassem para suas terras, seriam presos ou escravizados. Então a situação deles era uma situação vil, uma situação difícil, uma situação complicada. Era esses homens, eles viviam nesta situação. E nós vamos ver no desenrolar da história de Davi, como Deus age na história das pessoas. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui. O presbítero Pedro, ele não está, porque ele foi socorrer uma pessoa, viu? Então Deus, ele usa os fatos e também transforma os meios. Quais eram os fatos? Homens que estavam distanciados. Você não dava nenhum valor para eles. Ninguém dava valor para eles. Eram desvalorizados. Mas nós precisamos entender que Deus, ele faz o que quer, quando quer, com quem quer, do jeito quem quer. Às vezes você olha uma pessoa, não dá nada por ela. É ou não é verdade? Você não dá nada por ela, você acha que ela é uma pessoa qualquer, ou sei lá, de vez em quando a gente vê naqueles exemplos de que botam nas redes sociais, né? Pessoas que às vezes chegam nos lugares e é maltratado pela aparência, né? É maltratado pela aparência, é maltratado pelo que parece ser. Mas nós devemos ter cuidado, irmãos. Devemos ter muito cuidado em tratar as pessoas. Você pode estar maltratando um anjo do Senhor. Sabia disso? Você pode, ao maltratar alguém só por causa da aparência, você está maltratando o próprio Deus. E nós devemos ter muito cuidado, porque Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Respeitar pessoas, amar pessoas, é o nosso dever. É a nossa obrigação diante de Deus. Amar sem acepção de pessoas. Pode ser o que for. Pode estar do jeito que tiver. Você tem que abraçar, amar e ajudar. Isso é o que Jesus faria. Em nenhum momento Jesus se afastou das pessoas. Aí agora me veio uma coisa muito importante, irmãos, que é usada aí de maneira errada. Não, porque Jesus, ele comia com os pecadores, abraçava os pecadores, mas Jesus não concordava com o pecado de ninguém. Toda pessoa que viesse com uma mulher adúltera, que foi pegada em adultério, Jesus dizia o quê? Vá em paz e não peque. Ao aleijado do tanque de Betesda, ele disse: olha, vá em paz, não peque mais, para que não te suceda mal pior. Então é importante a gente entender que quando uma pessoa, seja ela qual for, ela vem a Cristo, quem vai trabalhar nela é o Divino Mestre. Ele vai moldar, modificar, desde que a pessoa esteja com o coração aberto para ser transformado, para ser mudado por Jesus Cristo. Se você não abrir o seu coração, se eu não abrir o meu coração para a mudança, eu vou continuar do jeito que eu estou. Mas Deus, ele quer. Jesus disse, é a palavra do Senhor, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Não adianta. Religião nenhuma transforma. Filosofia humana nenhuma transforma. Conceitos humanos, morais, não transforma. Quem transforma, quem muda, quem leva ao novo nascimento é o conhecimento da pessoa de Cristo. É Jesus de Nazaré. Amém? Vamos para lá, vamos adiantar.
as habilidades desses valentes. Então Deus transforma homens que eram homens vis, homens desgostosos, endividados, em valentes. Segundo a Bíblia, se tornaram homens valorosos, que eram fiéis a Davi, certamente eram também perante Deus, e não foi diferente com o Samar, que numa ocasião ele feriu os filisteus que estavam saqueando a terra e o povo fugiu diante dele. Ou seja, para mudar é preciso ter coragem. E nós vamos falar em 3 daqui a pouco desses valentes de Davi. Samar é um deles. É preciso entender, irmãos, que quando nós chegamos a Deus, quando eles se chegaram a Davi, alguma coisa viram diferente em Davi, não é verdade? Viram diferente. Primeira coisa, Davi tem 7 qualidades espirituais: homem valente, de guerra, sisudo em palavra, e a maior qualidade deles era o Senhor era com eles. Então eles viram em Davi uma oportunidade de transformação. Deus coloca diante de nós a oportunidade de mudança. Sabia? Esses homens agora, quando eles se juntam a Davi, eles têm a oportunidade de mudarem suas vidas. A palavra do Senhor diz assim: chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós, todos os termos da terra. Quando o homem se chega a Deus, ele deve estar aberto a mudanças, a transformações. Se antes eram homens que viviam em aperto, endividados, angustiados, amargurados, cheios de problema, agora havia uma esperança de mudança. Então, eles são chamados agora não de homens e da escória da sociedade, mas os valentes do rei Davi. Vamos lá. No meio destes, houve 3 que sobressaíram dos 3 valentes de Davi. O caminho da fé é um outro ponto. É o segredo dos valentes, né? Eles viram e foram a fé. Esses homens viviam um propósito de Deus em Davi, mas ele era um homem sozinho na ocasião. Davi tinha poucos o seguindo, e ali estavam experimentando a severa condição da fraqueza. Davi se via sozinho, fraco, mas na caverna de Adulão ele encontra a solução. Era lixo. Era um lixo da sociedade. Às vezes você pode não ver a oportunidade que Deus está te dando. Davi viu naquela hora a oportunidade que Deus estava colocando diante dele. Já pensou se Davi dissesse assim: eu não quero esses caras não. Esses caras não prestam não. São homens endividados, cheios de problemas. Basta os que eu já tenho. Saul me perseguindo, querendo me matar. Eu tenho que botar minha família num canto para não ser morta. Eu estou cheio de problema. Vou querer mais problema para quê? Talvez você diga isso na sua vida diante de certas situações. Mas não faz isso não. Jesus, ele é especialista em mudar a situação. Deus muda situações. Amém, irmãos? No mar da Galileia, os discípulos estavam lá e Jesus estava dormindo no mar da Galileia, repousando no mar da Galileia. De repente vem a tempestade. A situação mudou. A situação se transformou. A situação agora ficou extremamente complicada. Mas o que é que aconteceu? Veio um vento forte. As ondas se agitou, o mar se agitou. Veio o vento forte, mas Jesus mudou a situação. Jesus transformou a tempestade em bonança. O mar se acalmou, o vento se calou. Sabe por quê? Porque Deus, ele não vê como o homem vê. Ele vê o melhor que você tem. Amém?
Mas é preciso muita coisa para isso, viu, irmãos? Esses homens aqui, eles podiam dizer assim, eu vou estar atrás desse cara também, a gente já está cheio de problema, para que a gente vai seguir esse camarada? Não, eles viram em Davi que Deus estava com Davi, por causa das histórias de Davi. Davi já percorria as histórias de Davi, que ele havia matado um leão, matado um urso, que ele havia derrubado o gigante Golias, que nas batalhas, segundo se contava, Saul matava 1000, Davi matava 10.000, a destreza de Davi para a guerra, para a luta. Então, nesse cara, ele é diferente dos outros. Então, vamos nos juntar com ele. Ou seja, quando você não presta e se junta com o que é bom, você melhora. Tem que melhorar, é ou não é? Esses homens não prestavam. Se juntou com Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quem mudou eles foi Davi, e não eles mudaram a Davi. Então você é que tem que ser a mudança do ambiente, e não o ambiente a sua mudança. Hoje a igreja, ela está para mudar o mundo, e não o mundo mudar a igreja. E tem acontecido o contrário. Já pensou se esses homens mudassem o caráter de Davi? Davi seria rei? Não. Perderia a bênção, seria rejeitado pelo Senhor. Mas não. Davi era firme e sabia o que queria e viu ali a oportunidade de mudança. Vamos lá. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Davi, ele estava vivenciando esse texto de Paulo. Estava no meio de uma grande tribulação. Estava ou não estava? Hein, irmãos? Saul queria matar Davi e toda a sua família. Davi teve que fugir da sua terra, de onde morava, para ir para viver fugitivo, errante. Se juntam com pessoas angustiadas, porém Davi não se viu abatido, perseguido, mas não se viu desamparado. É tanto que ele diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Davi, ele tinha confiança naquilo que Deus podia fazer na sua vida e na vida dos outros, de outras pessoas. E esses homens estavam vendo essa oportunidade em Davi de mudança. Você veio hoje aqui para quê? Para que você veio hoje aqui? Para mudar ou para continuar do mesmo jeito? É que você acha? Você veio aqui para continuar do mesmo jeito, vivendo num pecado, longe de Deus, distanciado de Deus, sem esperança, porque aqueles homens estavam sem esperança. Eram homens derrotados, fracassados pela sociedade, por eles mesmos. Mas naquela hora, eles, ao encontrarem Davi, eles tiveram a oportunidade de mudança. Você veio para quê hoje à noite aqui? Para continuar do mesmo jeito? Se você veio para continuar do mesmo jeito, eu sinto lhe dizer, a sua situação está muito complicada diante de Deus. Porque Deus, ele veio para nos transformar. O objetivo de Deus na minha vida e na sua vida é nos fazer nova criatura. Tem muita gente que diz: sou fraco, sou um coitadinho, estou derrotado. Mas quem anda por fé e com obediência, venha o que vier, a consciência está tranquila. Viver em fidelidade traz duras consequências. Quando a pessoa está andando em infidelidade,
ele vive inseguro. Só vive, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Esses homens, eles cantavam essa canção do Guiné, né? Da galinha de Angola. Tô fraco, tô fraco. Como é que tu vai, irmão? Ai, irmão, tô tão mal, tô com tanto problema. É luta taekwondo, né? Taekwondo aqui, taekwondo ali. Nada dá certo. Ai, estou derrotado, não vou conseguir. Irmãos, sabe o que é isso? Resultado de uma consciência sem Jesus. De uma vida sem Jesus. De uma vida sem busca de mudança. Esses valentes, eles viram a oportunidade de mudança. Deus está colocando hoje à noite aqui para você a oportunidade da mudança. Nós temos que mudar nosso estilo de vida, nossa maneira de ver, dia após dia, manhã após manhã. O dia de amanhã ele nem existe ainda. Então, quanto se chama hoje? Hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de mudar. Hoje à noite é noite de transformação. Essa noite é a única noite que você tem na sua vida, a única e a última. Mas, pastor, e amanhã? E você sabe se o amanhã vem? Tem uma música de Oséias de Paulo que diz: o amanhã eu não sei o que virá, nem o que acontecerá em meus pensamentos tão diversos. Ele nem existe o amanhã, nem aconteceu. E talvez nem aconteça para você. Quantas pessoas vão dormir bem e não acordam mais? A gente não pode garantir, você não pode garantir o dia de amanhã. Ninguém aqui pode. Jesus disse que nenhum homem pode acrescentar um palmo depois do seu nariz da sua vida. Ou seja, um palmo a mais de vida. Você não pode. E as coisas, elas já estão determinadas por Deus. Jesus, ele pode arrebatar a sua igreja a qualquer momento, a qualquer segundo. Ou você pode sair e acontecer alguma coisa. Quantas vezes a gente sai de casa e encontra cada um dia desse? Eu fui trabalhar só no percurso daqui até onde eu trabalho, 4 acidentes de moto e um fatal. Com certeza aquele camarada pensava que ia ter outro dia para ele. E não teve. Você não sabe se vai ter outro dia para você. Vai, sabe? Não sabe. Então é hoje. Hoje é um dia de mudança. Hoje é um dia de se tornar nova criatura. E também é um dia de lavar a consciência no sangue de Jesus. Limpar a alma no sangue purificador da cruz. Porque você não sabe de nada. Eu e você, nós não sabemos de nada. A gente pode chegar em casa, ligar para o jornal e de repente acontecer alguma coisa no mundo. Quantas vezes a gente chegou em casa uma notícia de uma tragédia que aconteceu no mundo, começo de uma guerra, uma explosão, um terremoto, um furacão, uma tempestade. É ou não é verdade, irmãos? Então, hoje é dia de mudança. Em vez de dizer, estou fraco, não vou conseguir, não, eu vou mudar. Aqueles homens tiveram a coragem de mudar. Por isso eles são chamados de valentes, de pessoas corajosas, porque mudar de atitude, mudar de vida, não é para qualquer um não, sabia? Não é para qualquer um não, é para quem tem coragem. Se tornar nova criatura, irmãos, é para quem tem coragem de olhar para si mesmo e ver os seus próprios erros. E não ver os dos outros. Olhar para si e dizer, eu preciso e devo mudar. Aí o diabo vai dizer, você não consegue. Você diz assim, vai para lá, Satanás, eu consigo.
Porque o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me... Diga comigo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu e tu e eu, a gente não mudar hoje e agora, a gente corre o risco de soar a última trombeta e não sermos arrebatados juntamente com o Senhor. Vamos lá. Capacidade de ação dos três. Por exemplo, Josebede e Betsabete, ele enfrentou 800 homens, lutou com 800 homens, matou 800 homens. Esse camarada, ele com a espada, ele matou, o texto diz que a espada ficou grudada na mão dele. Numa guerra, você já imaginou um homem sozinho, com uma espada, matar 800 homens, no meio de várias espadas, flechas? Quem faz isso? É Deus, é ou não é? É Deus que dá tamanha força e tamanha proteção. Você pode ser um Josebede, Betsebete, para lutar contra o inimigo. Pode vir 800 demônios, mas com a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, você derrotará a todos. Amém? É tanto que quando parou a guerra, os amigos dele olharam, a espada dele não queria soltar da mão, é como se estivesse colada na mão. Ou seja, ele segurou a espada com tanta força. Eu fico imaginando como foi que o camarada sozinho... A gente vê isso no filme, né? Rambo. A gente vê isso nos filmes, né? Que é filme de karatê, Bruce Lee e tal, e tantos outros aí. Mas na Bíblia é quem conta essas coisas. Na Bíblia é possível. Filme é ficção, mas na Bíblia é possível. Um homem com uma espada matar 800 homens em uma guerra. Samar, ele estava tomando conta dos suprimentos no acampamento. E de repente o inimigo veio atacar. Samar, ele não teve problema. Ele juntou os homens que estavam com ele e botou o inimigo para correr. Não permitiu que os alimentos fossem roubados, saqueados. E Eleazar, ele era quem tomava conta dos despojos. Ou seja, quando Davi invadia uma cidade, destruía uma cidade, o inimigo, os despojos. Quem não sabe o que é despojo, por favor, levanta a mão aqui. Os jovens eu já esperava. O que é despojo? Vamos analisar o seguinte. Você vai invadir, você é um general e vai dominar uma cidade. Naquela cidade, ela está cheia de gado, ovelhas, animais do campo, tem muito ouro e muita prata. A ordem é matar somente os homens e deixar as mulheres vivas. Muitas vezes acontecia isso. Matava só os homens com idade de guerra, deixavam as crianças, os rapazes que não podiam lutar vivos, e as mulheres. Quando eles dominavam o exército inimigo, toda a riqueza da cidade passaria a pertencer ao vitorioso. As mulheres, as crianças, tudo passaria a ser, no caso, passariam a ser escravos do vencedor. E toda a riqueza daquela cidade iria pertencer ao vencedor. Então chama-se despojo. Eleazar, ele era o responsável pelos despojos. Agora você veja, esses homens aí, viviam em aperto, endividados e eram homens amargurados ou desgostosos. Como é que Davi confiou a esses homens tamanha responsabilidade? Eram 30, a gente escolheu 3. Tamanha responsabilidade. Vamos lá. Josebede, Betsebete, nós temos nele a perseverança, a coragem e determinação para derrotar o inimigo. Você veja, numa batalha, seja ela, no caso aqui, uma batalha física, mas na batalha da vida nós temos que ter
perseverança. Você não pode desistir. Amém? Quem tem que desistir na minha vida e na sua vida é o Satanás e seus demônios. Eles têm que desistir, mas você não. Errou, errei, Jesus, vou continuar, não vou desistir. Amém? A luta está grande, a dificuldade é grande, mas eu vou em frente. Vou lutar, eu vou conseguir. Tem um corinho que diz assim, bem antigo. Eu vou lutar, eu vou vencer o inimigo com essa espada. Acho que aí levanta a Bíblia assim, ó. Eu vou lutar, eu vou vencer o inimigo com esta espada. Com esta espada eu vou lutar, o inimigo vou derrotar, cantando glória e aleluia, até no céu chegar. De novo, vamos lá. Eu vou lutar, eu vou vencer o inimigo com esta espada. Eu vou lutar, eu vou vencer o inimigo com esta espada. Com esta espada eu vou lutar, o inimigo vou derrotar, cantando glória e aleluia, até no céu chegar. Então é com o quê? Com a espada do Espírito. Josebede, Betsebete, ele lutou com a espada de ferro, matou 800 homens. Com essa espada aqui, você destrói 800 milhões de demônios. Amém? Você tem vitória dobrada com essa espada. Diga assim, com essa espada, levante sua Bíblia, vai lá. Eu derroto milhões e milhões de demônios. Ô glória! Foi assim que Lutero fez no dia 31 de outubro. Por isso que ele compôs aquela música. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Então é com essa espada, foi com essa espada que há 507 anos aconteceu a reforma protestante. Deus levantou um Josebede, Betsebete chamado Lutero para lutar e vencer na reforma que aconteceu. Então nós temos que ter coragem. Covarde, lá em Apocalipse diz assim, que os covardes não entrarão no reino dos... Tem pessoas que logo no primeiro fracasso já quer desistir. É ou não é? Ah, meu Deus, eu vou desistir, não vou aguentar. Você consegue, rapaz, seja forte. Lá o Senhor disse a Josué, ser corajoso e forte. Busque forças em Deus. Quem habita em você é o Espírito Santo de Deus. E com o Espírito Santo de Deus não tem demônio, não tem dificuldade, não tem nada que possa destruir a sua vida. Porque a Bíblia diz, Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Samar, vigilante, confiante e destemido. Jesus disse, vigiai. A palavra do Senhor nos manda ser vigilantes, confiar. O salmista diz no Salmo 40, esperei confiadamente pelo Senhor, com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar com paciência, com confiança, destemido. A Bíblia diz que nós não podemos ser vagarosos. Tem crente que é mais lento do que uma tartaruga. A Bíblia diz que a gente tem que ser fervoroso do espírito, ágil, habilidoso.
para a glória de Deus. E Eleazar era homem de confiança, capacidade administrativa e era justo e honesto. Um homem que era amargurado, vivia em aperto. Esses homens agora eram perseverantes, corajosos, determinados para derrotar o inimigo. Eram vigilantes, valentes, confiáveis, destemidos, capazes. Veja que Deus transformou o que não prestava em coisa que vale ouro. É ou não é? Então você vale também muito mais do que você imagina. Você vale o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Se você tivesse noção do valor que você tem, a gente cantou aquela música, né? Marcas da Dor. E quando eu estava cantando, eu estava me lembrando do autor do hino, Nilson Lins. É uma música muito bonita, gravada por vários cantores. E ela fala exatamente do suplício da cruz. Foi por causa de você que aquilo aconteceu. Foi por minha causa que aquilo aconteceu. E eu e você devemos confiar no Senhor, amém? E se tornar nova criatura a cada dia. Porque Deus é especialista não em reciclar, não. Deus é especialista em transformar, mudar, fazer o que era velho se tornar novo. Vamos lá. Os valentes também ficaram conhecidos como os poderosos de Davi. A palavra valente, de forma expressão, valente de Davi, traduz o termo hebraico, que significa literalmente homem poderoso. O termo hebraico, por sua vez, deriva da raiz que significa ser forte, ser superior ou prevalecer. Ou seja, os derrotados agora eram o quê? Fortes e vitoriosos. Você não é um derrotado, nenhuma derrotada. Você é um forte e vitorioso na força e no poder do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Eu liberei uma palavra de bênção para os irmãos agora, os irmãos não receberam. Eu não vou repetir não, viu? Se vira aí. Vamos lá para o próximo. A coragem dos valentes de Davi pode ser exemplificada no episódio em que 3 deles romperam pelo acampamento dos filisteus para tirarem a água do poço que ficava em Belém. Né? Com esse havia mais 27, como eu falei. Davi, olhando assim uma vez, ele disse: quem me dera beber da água que está lá naquele poço em Belém. 3 deles ouviram. Presta atenção. 3 ouviram que Davi queria beber água do poço. Eles romperam a linha do inimigo, passaram pelos exércitos inimigos, foi longe, viu? A caminhada, e foram lá pegar água do poço de Belém. Quando chegaram com a água, Davi olhou assim e disse: meu Deus, eu não sou digno. Veja aí a capacidade de Davi. Vocês arriscaram as suas vidas para me dar dessa água. Eu não sou digno de beber essa água. Veja o tamanho da coragem desses homens. Porque quando Deus transforma, Deus transforma. Amém, irmãos? De novo, vou repetir não. Alguns desses homens mais famosos eram Benaías, um soldado famoso que praticou muitos atos de coragem, como matou 2 gigantes moabitas, um leão e um egípcio. Benaías foi colocado por Davi como chefe da guarda pessoal. Benaías também era um deles. Esse camarada matou 2 gigantes, matou um leão e um egípcio numa batalha. Será que o cara era fraquinho? Um homem que vivia em aperto, endividado, amargurado, agora derrubava gigantes na presença do Senhor. Irmãos, quando a pessoa está em Deus, ele faz coisas que nenhum ser humano é capaz de fazer. Mas quando ele está em Deus verdadeiramente, ele faz coisas que nenhum ser humano é capaz de fazer. Mas é preciso estar verdadeiramente em Deus.
se não estiver em Deus, não faz nada. Fica com cara de tacho, ouvindo a gente pregar e não sai do canto. Abissai também era outro famoso, se tornou líder. Vamos lá, estou quase terminando. Conclusão. Eis que faço nova, eis que faço coisa nova, e que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e no ermo. Homens sem nenhuma expectativa de vida, homens sendo considerados escória social, homens cheios de problemas e frustrações, agora se tornam heróis capazes de fazer feitos que nenhum ser humano normal conseguiria fazer. Quando nós estamos em Deus, nós fazemos proezas. Faz coisas que o ser humano normal não consegue fazer. Está entendendo? Vamos lá, estou concluindo. Quando colocando-se nas mãos de Deus, são transformados. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, não se compraz nele a minha alma. O que fazer então se tornar uma pessoa confiável por Deus? Deus pode confiar em você? De certa forma diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que dá recompensa aos que o buscam. Se você não se apropria da fé em Deus, como esses homens se apropriaram, aqui para nós, tu é hipócrita, viu? Se você está confiando no seu braço, naquilo que você pode fazer, naquilo que você é capaz, e você acha que você vai resolver tudo sozinho, você está sendo hipócrita. Você não confia em Deus. Não está depositando no Senhor a sua confiança. Lembre-se, Deus não dá glória dele a ninguém. O que é para ele fazer, ele faz. E nós devemos confiar nele. Se essa igreja só vai ser abençoada se nós confiarmos que Deus é o único que pode fazer. Não é o homem. Não sou eu, nem pastor José, nem os presbíteros, nenhum da gente aqui. Mas é o Senhor quem faz. Para a glória do nome dele. Porque ele é o capaz de fazer. Pode ser o vier o que vier. Pode acontecer o que vier. Tudo, quarta-feira, deu uma palavra forte lá na quarta igreja. Ela disse, irmãos, se vocês não quiserem fazer a obra de Deus, não se preocupem não. Deus vai dentro da favela, vai tirar o drogado, vai trazer para cá uma pessoa que não serve para a sociedade, drogado, excluído, totalmente afastado da sociedade. Deus coloca ele aqui dentro, transforma ele e ele faz o que você não faz na igreja. Não pense que Deus precisa de você, não. É você quem precisa dele. E se você não fizer, ele fará. Davi estava sozinho. Davi era um homem só. Mas Deus levantou 400 pessoas, 400 homens, que ninguém dava nada por eles. Se trazer para o dia de hoje, eram homens viciados, drogados, em aperto, não prestavam para nada. Mas Deus deu a esses homens o que muitos crentes de hoje em dia não têm. Porque falta fé, falta mudança, falta novo nascimento, falta se tornar nova criatura. Muitas vezes está mais preocupado em olhar para a vida dos outros, para o erro dos outros, do que para si mesmo. Eita, que o cajado agora vai descer. Eu não queria não, mas vou fazer o quê? Acha que pode. Você não pode nada. Ninguém aqui pode nada. A obra é de Deus, ela é feita por Deus. Eu e vocês, nós somos nada, irmãos.
Devemos confiar no Senhor e transformar nossas vidas, nos tornar nova criatura, ter fé, confiar no Senhor, saber que Ele é Deus de providência. A gente cantou Jeová Jiré, né? Como é mesmo o hino? Jeová Jiré, o Senhor proverá. Como é que é mesmo? O fogo não me queima. Queima. Quando não tem fé, queima. Se lasca todinho. Vai lá. Afunda. Se não tiver novo nascimento. Vai de novo. Será? 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 Está na caverna de Adulão? Tem que ter propriedade. Tá bom aí. É outro hino que a gente vai pregar. Karina, é outro hino, viu? Daqui para o final do ano a gente vai pregar em cima daquele hino que eu falei. É preciso entender, irmãos, o propósito de Deus. Deus, Ele me chamou e te chamou para viver uma vida sobrenatural. Agora não, eu não vou contar um testemunho, mas depois daqui, para o meio do ano que vem, eu vou dar o testemunho. Mas Deus, Ele faz coisas sobrenaturais nas nossas vidas. Aí você está lá no cantinho escondido, ninguém te vê, e Deus vai e te coloca no lugar de evidência. Sabe o que? Quem faz isso é o Senhor. Esses homens estavam sem evidência, desconhecidos, sem marca, sem perspectivas, sem rumo na vida. Mas um dia eles encontraram com um homem chamado Davi, que tinha uma grande qualidade. O Senhor era com ele. É homens não merecedores de confiança, mas se tornaram confiáveis. Você sabia que Deus confiava em Davi? Por isso que Deus disse, ele será segundo o meu coração, é confiança de Deus. Sabia que tem gente que Deus confia nela e outras não? Sabia disso? Que é isso, pastor Deus, a gente pode ter, então ele sabe tudo, não sabe? Não é isso não, irmãos. Ele confiou em Jó, mas não confiou em Pedro. Confiou em Davi, mas não confiou em Saul. E aí? E aí? Você é confiável para Deus? Deus pode confiar em você? Se Ele lhe der algo extraordinário, você vai continuar servindo a Ele? Quantas pessoas se esquecem quem Deus é? Vamos lá. Eu acho que já terminou. Terminou aí, amém? Que possamos refletir. Vamos ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Feche teus olhos e comece a orar. Jesus te trouxe hoje à noite aqui para transformar você em uma nova criatura. Você pode mudar sua vida hoje. Ah, mas eu não tenho defeito. Tem sim, todos nós temos defeitos. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Jesus não é conceito religioso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é o único caminho, não tem outra maneira de se chegar a Deus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não tem outro caminho, não tem outra verdade e não tem outra vida. Então está na sua mão o aceitar e o recusar. O querer e o recusar. Se você quer entregar a tua vida a Jesus e a partir de hoje se tornar uma nova criatura em Cristo e viver para a glória de Deus, você entendeu a mensagem, você entendeu que você precisa de Jesus, que você precisa entregar sua vida a Ele e que Ele é o único que pode transformar você. Ah, mas eu não sou como aqueles homens
E quem disse que você é melhor do que eles? Eu não sou melhor do que eles e nem sou melhor do que você. Mas Jesus, Ele quer te transformar. Ele quer mudar a tua vida. Você pode hoje se tornar uma nova criatura. Então, se você quer Jesus Cristo no teu coração, vem até aqui que eu quero orar por você agora. Sai do teu lugar, peça para o irmão que está junto de você, me leva lá na frente que eu vou. Faça isso agora, venha agora em nome de Jesus. Venha entregar sua vida a Jesus agora. Jesus, Ele quer te mudar. Vem, confie nele. Não é uma questão de ser crente ou deixar de ser crente. A Bíblia diz que os demônios creem que estremecem. Os demônios têm mais medo de Deus, temem mais a Deus do que o homem. Então, se você teme ao Senhor e quer entregar sua vida a Jesus, amém. Nós temos um adolescente aqui, uma criança aqui. A segunda pessoa que quer entregar sua vida a Jesus, quer ser uma nova criatura. Venha até aqui que eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Não tenha vergonha não. Jesus disse que qualquer pessoa no meio desta geração adúltera e perversa se envergonhar de mim e diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do Pai e dos seus santos anjos. Jesus vai ter vergonha de você, como você está tendo vergonha hoje dele. Ah, mas pastor, tem que ir na frente? Tem sim, porque a Bíblia diz, se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação é através da confissão. Você vai dizer, eu quero Jesus e rejeito o diabo agora. Então, se você rejeita o diabo e aceita Jesus, vem até aqui que eu quero orar por você, como nós vamos orar por esse jovem aqui agora, esse rapazinho aqui. Há alguém mais que aceita ou rejeita Jesus? Há alguém, pela última vez, você aceita ou rejeita? Ah, mas não estou rejeitando não. Infelizmente, tu está rejeitando. Porque Jesus mandou fazer isso. Lá em Atos diz que Deus ordena agora que em todos os cantos da terra os homens se arrependam e entreguem sua vida a Jesus e confesse. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, ele fez o convite: arrependei-vos e sejam batizados para que sejam cancelados os vossos pecados. Então, se você se arrepende dos seus pecados e quer entregar sua vida a Jesus, vem até aqui que eu vou orar por você. Se não há, que Deus abençoe. Como o nome dele é? Luiz Heitor. Vamos orar por Luiz, amém? Senhor Jesus Cristo, escreve o nome de Luiz no livro da vida. Que o nome dele seja escrito agora no céu, Senhor. Recebe o seu espírito e a sua alma. Abençoa esta criança, enche com teu Espírito Santo de sabedoria e entendimento, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus, irmão.